Cremos na Santíssima Trindade? Muito obrigado a todos que acompanham o meu canal. Deus lhes pague. Inscreva-se aqui no meu canal se não é inscrito. Eu não recebo financeiramente nada fazendo esse trabalho aqui. Para uma pessoa não muito conhecida, é muito difícil conseguir muitos inscritos ou que as pessoas tenham interesse em assistir nossos vídeos até o fim. Mas Deus é mais e continuemos cada um com sua missão. Peço que contribuam com essa missão aqui, partilhando, comentando esse vídeo, se inscrevendo no canal, recomendando para outros. Ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Que o tempo dedicado ao trabalho aqui seja para a honra de Deus e nossa conversão. As palavras de Jesus para nós hoje estão em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando falamos em Santíssima Trindade, logo nos vem à memória a história de Santo Agostinho e o menino na praia. Agostinho teve uma mãe devota, Santa Mônica, que constantemente intercedia por ele, mas mesmo assim o jovem Agostinho caiu numa vida de pecado e devassidão, entregando-se a imoralidades sexuais e crenças em heresias. Mas no tempo de Deus e através das santas palavras de um sacerdote, Santo Ambrósio, Agostinho tem a experiência da conversão em sua vida. Algo que chamou muito minha atenção sobre Santo Ambrósio foi o que ele disse ao imperador Teodósio, pois este último justificou alguns dos seus pecados, apresentando a figura do rei Davi, que também pecou diante de Deus. Mas Santo Ambrósio, forte em suas convicções, diz a Teodósio, para imitar a Davi, também em suas virtudes, em seu arrependimento diante de Deus. Quantas vezes queremos justificar os nossos pecados diante dos pecados dos santos? Afinal, santos também pecaram e pecam, porque perfeitamente santo só Deus. Fica mais fácil entendermos, ajudarmos e suportarmos os irmãos com caridade quando vemos neles alguém que peca como nós, portanto, merecedores da nossa misericórdia, como queremos nós sermos merecedores da misericórdia de Deus. No entanto, sigamos esse ensinamento de Santo Ambrósio. Se justificamos nossos pecados com os pecados dos santos, justifiquemos nossas vidas também pelas virtudes desses mesmos santos. Por exemplo, uma pessoa pode dizer: olha, São Pedro pecou negando Jesus. É normal que eu tenha dúvidas, que eu também peque. Mas essa mesma pessoa precisa também imitar as virtudes de Pedro, que largou tudo o que tinha e fazia para ser um pescador de homens, para conduzir uma igreja iniciante e dar a vida por essa igreja, crucificado em uma cruz, literalmente, de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Voltando a Santo Agostinho, ele percebe o quão tarde amou a Deus, mas isso não o impediu de viver intensamente o seu processo de conversão, mudando da água para o vinho. Uma história que temos sobre ele é essa dele do menino na praia. Santo Agostinho, muito estudado e inteligente, tentava compreender o mistério da Santíssima Trindade. No entanto, ele vê um menino retirando com um utensílio água do mar e colocando em um buraco feito na areia. Aquela cena o intriga e ele pergunta o que o menino estava fazendo. E esse o responde que estava colocando toda a água do mar no buraquinho. O santo sorri
e diz ao menino que aquela tarefa era impossível. O menino então o olha e diz: é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho percebeu através dessa mística experiência que não competia a ele entender esse mistério, que nem sempre temos as respostas para nossos questionamentos. Como já dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que compreende a nossa vã filosofia. Eu vejo às vezes alguns vídeos de pessoas tentando convencer outras de suas verdades, simplesmente porque leram ou acreditam na verdade de outras pessoas. Assim, muitos cristãos vão deixando muitas vezes a sua fé e, como Santo Agostinho em sua juventude, se embrenhando em ensinamentos hereges. Na Bíblia, encontramos o primordial para seguirmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como os próprios apóstolos disseram, nem tudo está escrito na Bíblia, porque tudo o que a Santíssima Trindade fez e fará não comporta em um livro. Portanto, é preciso bom senso para não vivermos um fundamentalismo baseados em palavras que geram uma lei que mata, como já dizia São Paulo. Em João, no capítulo 21, versículo 25, está escrito: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. A palavra precisa ser encarnada em nossa vida para que gere um processo de conversão para cada um de nós, como na vida de um menino de São Paulo, Gilberto Maria, que rezando o Ângelus numa capela, teve uma visão espiritual de sua alma manchada pelo pecado. Aquela experiência o fez querer viver cada vez mais a santidade em sua vida, não ofender a Deus. Tornou-se sacerdote, ofereceu pela salvação das almas todas as dificuldades de sua vida, principalmente as doenças, sem murmurar. Morreu em 2004, servindo ao Senhor nos irmãos, e agora está em processo para sua beatificação e canonização. Muito mais do que nos preocuparmos em sermos chamados de santos pelos homens, deve haver em nós uma abertura à fé no Pai. Nós verdadeiramente amamos o amor que nos criou? Quem ama faz como nós fazemos? Nós realmente acreditamos em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus? O que vai retornar em honra e glória para julgar os pecadores e os santos? Estamos dando a nossa vida até a última gota de nosso sangue para estarmos entre os eleitos? Estamos correndo incessantemente para alcançar essa coroa de glória? Deixamos o Espírito Santo fazer parte da nossa vida, não somente com os seus dons e graças, mas também com os seus frutos, que nos molda em homens e mulheres novos. Irmãos e irmãs, é fácil dizer que acreditamos na Santíssima Trindade. Difícil é fazer como Santo Agostinho, largar nossos vícios e costumes de homens e mulheres velhos, dizer não ao pecado hoje e agora e viver, mesmo com toda a inteligência e acesso às coisas do mundo, uma vida simples, como uma criança que tenta o impossível, colocar toda a água do mar num buraquinho na areia. Se formos verdadeiros, meditarmos como o Padre Gilberto Maria e percebermos que temos que colocar toda a nossa vida manchada pelo pecado nas mãos da Santíssima Trindade. Um Deus único que nos agracia em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vê um, vê o outro, mas juntos são um só. Entre eles, a harmonia, união,
amor, vida eterna. Eu preciso melhorar no meu processo de conversão. E você? Deus nos abençoe e proteja de todo mal. Amém.